Polêmica do pênalti continua, Thiago Galhardo no Corinthians, Paulinho revela se volta pro Timão e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania Fiel. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala fiel, tudo certo com vocês? Bom, mais um empate do Corinthians no campeonato, 11 pontos de 45 conquistados e uma nova polêmica surgiu. Dessa vez, não foi uma chuteira verde de algum jogador do Timão, e sim o famoso pênalti marcado a favor do Inter, que decretou o resultado em 1-1. Pois é, de cara quando o Salvio começou a falar sobre o lance no intervalo, eu juro que fiquei com vontade de voar na cara dele pelo histórico de comentários que ele tem contra o nosso time, mas no outro dia que eu fui ver a regra que ele se baseou para falar tudo aquilo, até que faz um pouquinho de sentido. Vejam só, quando um jogador está impedido, vai em direção à bola e sofre a falta, tem que ser marcada a infração. Agora, se ele tivesse tocado na bola como esse lance do Love, onde ele está impedido, mas enquanto isso tem uma falta sendo marcada no Henrique lá em cima, aí sim tem que ser marcado o impedimento, porque quem está impedido e participa da jogada é o Wagner Love. Nesse lance não tem muita discussão, porém quando a gente vê o parágrafo acima desse que eu acabei de citar, aí a gente vê basicamente o seguinte: quando um jogador está em posição de impedimento e vai em direção à bola, comete o impedimento. Simples. Ou seja, eu tô perdidão nessa. Já mudei de opinião umas 5 vezes por aí antes de gravar esse vídeo e mesmo assim até agora ainda estou confuso. O que vocês acham disso, fiel? Bom, de qualquer forma, o presidente do Ilho, junto com a sua diretoria, não querem saber se foi pênalti ou não, porque ontem após o jogo ele revelou que já pediu as imagens, áudios e tudo mais do VAR nesse lance para poderem revisar e tomarem uma atitude, nem que seja no tribunal. Enfim, só para finalizar e sair rapidinho desse assunto do impedimento, eu queria parabenizar o 77 Jô, que empatou a partida para nós e também empatou com o Romero na artilharia da Arena com 27 gols. E caso não aconteça nada de anormal até o final do ano, ele tem tudo para se tornar o artilheiro dessa bagaça. E detalhe, ele já é o artilheiro do século no Timão e agora tem tudo para ser o da Arena também. Então, parabéns ao Jô por essas duas marcas e por estar evoluindo demais nesses últimos jogos. De fato, tá jogando muito mais, tá correndo, tá dominando melhor, tá dando a vida em todas as partidas. Enfim, tá numa crescente muito boa e tomara que continue assim. Só para finalizar esse assunto do impedimento, eu queria ressaltar só um detalhe que foi citado em uma matéria do jornalista Perrone do portal UOL, onde ele teve a ideia e escreveu uma matéria dizendo que o Duílio não deve se preocupar tanto assim se foi pênalti ou não, que não deveria ter ficado indignado com a marcação desse pênalti ridículo em cima do Cuesta, e sim reclamar mais da forma física do juiz. Pois é, na visão dele, o Duílio teria que se juntar com o Alessandro e meter um: pô, seu juizão, eu sei que não foi pênalti, concordo com o senhor, mas você tá gordinho, hein? Tá precisando fazer uma academia pra perder esse pneuzinho aí, hein? Senão vou entrar com uma ação na CBF contra o senhor. Bom, foi rapidinho, só pra ressaltar isso aí mesmo, porque hoje quando eu abri o All Sports, me deparei com uma pérola dessas e não podia passar batido, né, fiel? Tá de sacanagem esse cara. Única novidade do time do Corinthians nessa última partida, o volante Rony continua não agradando a Fiel com o seu futebol e será desfalque na quinta-feira contra a Chapecoense, já que ele estava pendurado e acabou tomando o terceiro amarelo ainda no primeiro tempo. Porém, isso não deve ser muito problema para o Silvinho, porque o titular dessa posição mesmo é o volante Gabriel, que só não atuou ontem por causa do desgaste físico, e daí o técnico decidiu poupar ele, mas no próximo jogo ele já deve estar de volta, suprindo a falta que o filho do Ramiro com certeza vai fazer, né, fiel? Quem aí não vai sentir falta do Rony no jogo contra a Chapecoense, hein? Rapaz...
Thiago Galhardo no Timão? Como assim? Bom, ainda antes da partida contra o Inter na Neoquímica Arena rolar, o jornalista Jorge Nicola, em seu canal no YouTube, revelou que o presidente corintiano vem conversando com pessoas próximas a ele que precisa de pelo menos 3 jogadores até o final do ano para qualificar de vez esse elenco do Silvinho. Pois é, nessa eu até concordo e até aí tudo bem. Porém, logo em seguida ele diz que o nome de Thiago Galhardo, atualmente na reserva do time de Diego Aguirre, estaria sendo sondado pelo clube já há algum tempo, coisa que obviamente a nossa diretoria vai negar, mas isso eu nem levo muito em consideração porque é o mesmo papo de sempre, né? E bem, fiel, apesar de eu achar ele um bom jogador e que até se encaixaria nesse time, é praticamente certo que isso não deve acontecer, tanto pelo custo-benefício quanto pela posição em que ele atua, já que, na minha visão, o Corinthians deve contratar primeiro um atacante que jogue pelas beiradas, um tipo de camisa 7, depois um camisa 9 para disputar frente a frente com o Jô, para aí sim buscar um meia no mercado que chegue para jogar e ocupe a vaga que hoje pertence ao Vitinho, né? De qualquer forma, cabe ressaltar que o Galhardo já era um sonho antigo da diretoria, quando ele havia anunciado que estava de saída do Ceará e que na temporada passada ele foi o principal jogador do time com 21 gols e 10 assistências, tendo um contrato vigente até dezembro do ano que vem. Então, fiel, eu confesso que eu não tenho muitas informações sobre esse caso, né? Mas só de saber que foi o Jorge Nicola que deu essa informação, eu confesso que já desconfio demais da informação e nem sei se ele vai vir pro Corinthians, pelo menos não agora. Então, bora ver no que isso tudo vai dar. O meia Paulinho, de 32 anos, autor de um dos gols mais importantes da Libertadores de 2012, que aliás completa hoje 9 anos da inédita conquista no Pacaembu, revelou em entrevista ao Globoesporte.com se vai voltar pro Corinthians agora ou não. Abre aspas. Ah, você aceita reduzir seus vencimentos para jogar no Timão? Cara, não é isso. Primeiro tem que ver o que é bom para mim e para minha família. Sempre fui muito claro em relação a isso. Se é no Corinthians, se é em outro clube, se é na Europa ou não sei aonde, eu tenho que ver o que é bom para nós. Fecha aspas. Pois é, além disso, ele ainda finaliza dizendo que já recebeu 2 ofertas de empréstimo aqui do Brasil e até disse que estava disposto porque ele quer mesmo jogar, afinal ele tá 8 meses parados, né, fiel? Porém, quando surgiu uma proposta oficial de um clube europeu inclusive, ele diz ter sentado com a sua família e decidido não aceitar no primeiro momento. Enfim, apesar dele não ter falado o nome desse time europeu, é praticamente certo que ele quer voltar à Europa, até mesmo porque ele já disse isso, enquanto o Corinthians, bem, o Corinthians talvez daqui uns 2, 3 anos. Bom, pelo menos agora ele tá oficialmente descartado de voltar ao Timão. É isso, o Paulinho não deve voltar agora, só por esse discurso a gente já consegue tirar isso, então desejo tudo de bom na vida dele e bora seguir nossa vida, né, fiel? Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados, amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso Timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então fiquem com Deus e até a próxima, vai Corinthians!